Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal CDC na Prática com Roberson Vinhali, este que vos fala, advogado especialista em direito do consumidor, direito penal e direito processual penal. Nesse vídeo tem uma proposta interessante para vocês, eu tenho certeza que muita gente ainda não sabe como funciona um processo e eu gostaria de explicar, tintim por tintim, para vocês de uma vez por todas entenderem como funciona um processo, seja ele civil, seja ele consumerista, para que você adquira essa informação, esse conhecimento e até mesmo quando contratar um advogado, entender por que demora tanto um processo. Será que o advogado está trabalhando? Será que não está? Só para a gente entender aqui e colocar tudo às claras, ok? Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber em primeira mão o conteúdo. Também conto com você para a inscrição, é muito importante a sua inscrição. Estamos ultrapassando aí 850 inscritos, já está chegando daqui a pouco a quase 900 e estou muito feliz com o feedback, com o que vocês têm dito e o que vocês têm comentado. Também lembrando que você fique à vontade para você é muito bem-vindo para sugerir temas, você pode trazer aqui a sua pergunta. Ainda tem algumas coisas que eu gostaria de comentar, que perguntaram para poder resolver isso aqui, trazer informação, mas vamos lá, tá bom? Sem mais delongas, para que você entenda de uma vez por todas como funciona um processo, porque o civil e o consumerista eles seguem o mesmo rito, só vai diferir mesmo no mérito e naquilo que é de peculiaridades de inversão de ônus da prova, etc. Então vou explicar de um modo geral, seja processo civil, seja ele um processo consumerista, você vai entender como funciona. Vamos lá então? Vou colocar na tela um fluxograma para você entender, se atente se você está na TV, no celular, no tablet, com fone de ouvido ou não, mas o interessante é que você aumente o volume, porque olhar para algo fixo, às vezes faz com que você se disperse, né? Principalmente aqueles que têm um certo TDAH e tal, acaba perdendo a atenção muito rápido. É importante que você olhe o fluxograma, entenda, e eu vou estar narrando aqui para vocês passo a passo, depois a gente volta aqui, ok? Vamos lá então. Bom, gente boa, vamos aqui então iniciar a explicação para que vocês entendam um pouco mais a respeito de um processo, seja ele civil, seja ele consumerista. Nós iniciamos aqui com a petição inicial. O que é isso, Dr. Roberson? Quando você tem um problema, você vai ajuizar a ação, você procura um advogado para que ele trabalhe no processo para você e ele vai reunir todos os documentos, entender mais sobre o caso, vai fazer uma consulta para isso, recolher tudo aquilo que for pertinente e redigir esse documento. Cada um desses documentos se chama peça processual. Então, a primeira peça processual, por óbvio, é a petição inicial, que tem esse nome por conta de ser o primeiro ato no processo, ele que dá início ao processo. Ali, você pede algumas questões de justiça gratuita, você pede, se você for beneficiário, né, claro. Se você quer audiência de conciliação, a depender do rito, se é no JEC, se não é, ou até mesmo você pedir alguma audiência preliminar, você expõe os seus pedidos, embasa os fundamentos, etc. Após isso, vem a citação do réu. É importante entender que entre a petição inicial e a citação do réu, isso pode demorar bastante a depender da situação. Por quê? Se o réu não for encontrado, aqui está réu, mas pode ser requerido, tá? Eu prefiro a palavra requerido em direito civil, consumerista, enfim. Porque réu se aplica mais ao penal, né? Dá uma carga mais complicada, mais difícil aqui, né? Réu. Mas, enfim, é a citação do réu. Se você tem o endereço certinho dele, chega lá tranquilo, pode ser via oficial de justiça, pode ser via correios, aviso de recebimento, seja ele digital ou manuscrito, enfim. Só que entre a petição inicial e até a citação do réu, demora muitas vezes, porque a depender da comarca que você ajuiza a ação, a depender de onde você está, onde você mora, né? Ou então, a depender do processo também, você tem que ajuizar, se ele for cível, em algumas situações, no domicílio do requerido e não do autor. Já no processo
no Código de Defesa do Consumidor, o processo consumerista, ele te dá a oportunidade, enquanto consumidor, de ajuizar a ação em seu domicílio. É sempre no domicílio do consumidor, independente de cláusula de eleição de foro, tá? Então temos aqui a citação do réu. Se encontrar ele rápido, fácil, ok. Mas é importante entender que entre a petição inicial e a citação do réu tem atualizações de cartório, tem o recebimento, tem o despacho inaugural, tem a forma de citação, tem, se for para o oficial de justiça, demora uns dias, a depender da cidade, demora semanas para fazer a citação. Aí volta o aviso de recebimento ou o mandado de oficial de justiça cumprido positivo. Só aí já foi mais de 15 dias, a depender da comarca, como eu disse. Lembrando que são dias úteis, porque no processo civil e consumerista os dias são contados de forma a serem úteis. Então, sábado, domingo e feriado não conta, ok? E às vezes também algum tipo de recesso, tá? E não somente o recesso, mas tá em mudança, por exemplo, o site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, saindo de um sistema que chamam de ESAGE para EPROC, e algumas comarcas estão aí uma semana sem trabalhar, fazendo curso de atualização, etc. Depois, citado o requerido ou réu, ele tem 15 dias úteis para oferecer a contestação. Então, só aqui a gente tem um mês ou mais, da petição inicial até a contestação. Tá? A depender da situação, passa fácil, tranquilo, na maioria dos casos de um mês. Na contestação, o requerido vai se defender daquilo que você colocou na petição inicial, do que o advogado redigiu aqui. Então, ele vai contestar a petição inicial. Da mesma forma que você alegou seus direitos e pedidos, ele vai alegar seus direitos e pedidos e contra-argumentar aquilo que você colocou. Após isso, vai ser apreciada a contestação pelo sistema do tribunal e, automaticamente, vão pedir para que você apresente réplica. Muitas vezes no despacho inaugural já pede para oferecida a contestação você apresentar a réplica. Em outras vezes vão ver se está tudo certo na contestação, se tem alguma reconvenção, que é quando você oferta um tipo de ação na própria contestação. Exemplo, eu entro com uma petição inicial dizendo que fulano me deve 10 mil reais. Só que este fulano apresenta a contestação com uma reconvenção dizendo que na verdade eu devo 20 para ele. Tá? Então aí ele prova o que ele quer, enfim. E tem a réplica, que é a segunda manifestação do autor. O autor faz a petição inicial, espera a citação, espera a contestação e ele replica a contestação. Após isso, analisado tudo, se estiver tudo certinho, lembrando que até na petição inicial aqui pode ter emenda inicial, ou seja, se deixa um documento faltar, se o juiz acha que tal documento não está legível, se falta procuração, às vezes sobe a procuração em PDF, a assinatura digital não vai, tem que juntar de novo. Então tudo isso demora, gente, demora. O processo não foi feito para ser rápido, tá? E vem a fase de saneamento. O que é a fase de saneamento? O juiz analisa a petição inicial, a contestação, a réplica, e ele verifica se há pontos controvertidos no processo, e aí vai para a fase de saneamento, proferindo ou trazendo uma decisão de saneamento. O que é isso? Ele vai dizer para as partes arrolarem testemunhas ou produzirem novas provas que julguem pertinentes, com base em alguns pontos que ficaram controvertidos no processo. Ele vai esclarecer isso. Essa fase de saneamento, em 90% dos casos, ela é ignorada pelos juízes, tá? Aí cabe, tanto na petição inicial, se você for o autor, ou depois, ou melhor, diante da petição inicial e da sua réplica, se você for o autor, você requerer, se achar pertinente, analisando a contestação do requerido, trazer aqui a elucidação de alguns fatos, pontos controvertidos, você pede para o juiz decidir isso aqui, ó, trazer o despacho saneador, tá? A decisão de saneamento. Também o requerido em contestação e analisando tanto a inicial quanto a réplica pode fazer o mesmo. Após isso, o juiz vai verificar se há pertinência a uma audiência de instrução e julgamento. Lembrando que tudo isso aqui é o rito comum, tá?
Mas tem o rito do juizado especial cível, que anteriormente, logo na petição inicial, já traz a designação de uma audiência de conciliação, aí tem que esperar essa audiência para depois haver a contestação, para depois a réplica e por aí vai, tá? E nesse rito comum nós temos audiência de instrução e julgamento, onde as testemunhas arroladas vão ser ouvidas, etc. E geralmente tem sido em forma virtual, mas algumas comarcas ainda impõem o presencial e alguns advogados acabam preferindo isso também. Eu, particularmente, não gosto muito do presencial por conta dos meus processos serem todos fora da minha comarca, praticamente. Eu resido aqui onde eu estou, razoavelmente de forma recente, então, para mim, tem sido uma maravilha trabalhar virtualmente em outras comarcas e até estados da nossa federação. Após isso vem a sentença, gente. Só que da inicial até a sentença já se passaram aí 4, 5, 6 meses, às vezes mais, tá? E às vezes você pode achar que o seu advogado não está trabalhando. É claro, aquele 1% de pilantragem sempre tem em toda a profissão, né? Mas um advogado responsável, o que ele vai fazer? Ele vai avisando os clientes, né? Se for um escritório grande, tem 700 estagiários para fazer isso, ele vai avisando dos andamentos, nem precisa o cliente ficar perguntando o famoso como está o meu processo, porque demora, gente, demora. Aí vem a sentença, que muita gente acha que aqui na sentença acabou o processo, né? Ô doutor, que maravilha, ganhei o processo. Ou então, ô doutor, poxa, perdemos o processo, o que a gente vai fazer? Lembrando que quem ganha processo e perde processo é o autor, não é o advogado. Tá? O advogado. Porque a advocacia é atividade meio, não é atividade fim. Você contrata um engenheiro para construir um prédio, é atividade fim. Mas o advogado ele é um meio de acesso do cidadão ao judiciário. Ele vai fazer o seu trabalho, a sentença não depende somente do seu trabalho. E aquele velho ditado, cada cabeça uma sentença, muitas vezes é real. Tá? No direito é muito real. Tanto que eu, particularmente, já tive processos iguais, idênticos, com o mesmo objeto, só diferindo o autor, mas o objeto, no caso que eu digo, é uma rescisão unilateral de contrato e envolve uma relação de consumo também por uma grande empresa em nosso país que prejudicou muita gente num dia específico de agosto do ano passado e pessoas ficaram sem trabalhar, sem o ganha-pão por conta disso. Decisões diversas, diferentes, pela mesma juíza, na mesma comarca e, enfim, você percebe que realmente cada cabeça uma sentença, né? Tava dando dano moral, etc. Depois, de repente, parou de dar o dano moral, a gente achando um pouco estranho, mas enfim, é assim, né? Após isso, a sentença, você pode recorrer, tá? Lembrando que acho que mais de 90% dos casos acaba em recurso. Hoje em dia é muito difícil um processo não acabar em recurso. Então, daqui da petição inicial até a sentença, pode contar pelo menos aí uns 4, 5, 6 meses, se não for mais. E depois da sentença até o recurso de apelação e ele ser apreciado e julgado, pode colocar aí quase 1 ano e meio de processo. Principalmente se for em grandes capitais, metrópoles ou regiões metropolitanas. Isso demora muito. Aqui no rito normal, comum, nós temos, dizendo aqui para vocês entenderem de uma forma melhor, o recurso é apelação. Tá? Da sentença cabe apelação. E se for no rito sumaríssimo ou no juizado especial cível, isso é chamado de recurso inominado. Os dois, tanto recurso nominado quanto apelação, querem atacar a sentença. Então, a parte que perde, muitas vezes quer reformar a decisão. A parte que ganha, ela vai contra-argumentar, o que seria contestação aqui seria contra-razões de apelação. E o que seria petição inicial aqui seria razões de apelação. Tá? Então, subindo aqui. Ou de recurso nominado, se for no JEC. E às vezes, até a parte que ganha, ela pode entrar com apelação, porque às vezes ela pediu 10 de dano moral, 10 mil reais, o juiz deu 3 e ela quer os 10. Então, ela apresenta apelação também. Pode ser que os dois apelem, pode ser que apenas uma parte apele, a outra responda, etc.
aí vai para o julgamento pelo tribunal. No caso, turma recursal se for no JEC, tribunal da Câmara, né, que vai julgar na apelação, se for no rito comum. E a decisão de segundo grau se chama acórdão, tá bom? Chama-se acórdão. E quando a gente chega aqui, no segundo grau, lá no tribunal, enfim, também demora muito tempo, muito, porque vai ser recebido isso, vai ser oportunizado a sustentação oral ou não, né? Uns chamam de embargos auriculares, e chegando aqui vai para o relator confere, vê se está tudo certo, manda, vota, e enfim, vai, volta, e depois começa o julgamento virtual, se não tiver oposição, se alguém pedir sustentação oral, por exemplo, inicia o julgamento virtual. Agora, se pedirem a sustentação, o advogado que pediu vai lá e sustenta, seja virtualmente, seja presencialmente no tribunal. E depois vem o acórdão. Então, a decisão de primeira instância se chama sentença. A decisão de segunda instância, que reforma ou mantém a sentença, se chama acórdão. E aí, meu amigo, da petição inicial, passando por todas essas fases até o acórdão, é aquilo que eu disse, quase 1 ano e meio praticamente se foi, tá? A não ser que seja no JEC, acaba sendo mais rápido, dependendo da comarca, tá? Porque na prática, a teoria é outra, como diz o ditado. O JEC, o Juizado Especial Civil, foi feito para ser mais rápido, mas na teoria é apenas assim. Na prática, demora tanto quanto o processo normal, às vezes até mais. Porque enquanto um tribunal, ou melhor, enquanto uma vara civil recebe ali uns 100 processos, o JEC recebe 400, 500. Eu já vi isso em várias comarcas, quando eu pesquiso a fase que está os processos, enfim, para ver quanto tempo vai demorar ainda para ir para julgamento. Depois disso ainda pode ter mais recurso, tá? Pode ter embargos de declaração, embargos de declaração, que é quando se julga que ou a sentença, um manejo isso aqui na verdade, tá? Você vai manejar. Se há obscuridade, contradição, omissão, você põe embargos de declaração, opõe, tá? E o verbo aqui é opor, tanto do acórdão quanto da sentença. Se a sentença ou acórdão tiver em contradição, omissão ou obscuridade, tá certo? Recurso especial ao STJ, se lei federal for ultrajada, não for observada, deixar de ser aplicada, e recurso extraordinário ao STF, se a Constituição for violada, se matéria constitucional for ultrajada, ok? Então, daqui até aqui, isso pode demorar 2 anos, 3 anos, a depender da situação, para ser julgado, tá certo? Lembrando que a maior parte não termina aqui na sentença. E cada ato desse praticamente são 15 dias. Então, por exemplo, tem a sentença aqui, 15 dias depois da publicação da sentença. Então, a sentença é prolatada hoje e juntada nos autos, demora 1, 2 dias para publicar. Se ela for juntada na sexta, vai só na segunda, terça. Depois, a apelação, 15 dias úteis para você apelar. E mais 15 dias úteis para outra parte contra-razoar. Tá? E depois chega aqui no tribunal mais 4, 5, 6 meses para julgar. Então, daqui, a petição inicial para cá, se é que a maior parte termina aqui, tá? No acórdão. Dificilmente você tem recurso especial ou extraordinário. Em matéria criminal é muito mais comum o recurso especial e o recurso extraordinário. Em civil, nem tanto. E lembrando que tanto um quanto o outro é extremamente difícil de passar. Você interpõe recurso especial ou extraordinário, tem muitos óbices para que esse recurso seja admitido. Então, é muito difícil, tá? Geralmente, o processo termina aqui no acórdão. De qualquer forma, da petição inicial para o acórdão, se passam aí 2 anos aproximadamente, às vezes um pouco menos, às vezes muito mais. É isso aí, tá bom, gente? Vamos voltar aqui então. Viram aí? Não é tão simples como muitos pensam. Na verdade, o processo demora bastante. Cada ato processual tem, por regra, o prazo mínimo de 15 dias, ou a maior parte deles. Alguns atos são de 5 dias, outros o juiz concede 10 e alguns até 30. Se você estiver processando, por exemplo, um órgão
de prefeitura, alguma coisa nesse sentido, ou estatal, eles possuem 30 dias e não 15 para cada ato processual. Então o processo vai se estender e demorar ainda mais. Não é tão simples. Por isso, a famosa frase "como está o meu processo", ela é legítima, mas precisa ser avaliado o trabalho do advogado também e o prazo razoável para a duração do processo. Demora bastante, muitas vezes nós vamos até o balcão virtual, recorremos ao balcão virtual, outras vezes o balcão físico mesmo no fórum, colocar a barriga no balcão, como nós dizemos, nós advogados, e nada muda. O processo continua da mesma forma e a resposta que nós recebemos é: está na fila como os outros processos, a gente não pode fazer nada. Então precisamos entender isso, tá certo? E o que eu trouxe é um fluxo cível que se assemelha ao consumerista, com a única diferença, talvez, ou uma das diferenças, para não dizer que é a única, sempre tem uma exceção, é que no processo cível e penal, por exemplo, quem acusa ou quem demonstra um direito tem que provar esse direito. Quem alega esse direito tem que provar. No consumerista, muitas vezes se inverte o ônus da prova, isso na maior parte dos processos. Então, eu, consumidor, processo uma empresa e alego que tal coisa aconteceu, a empresa, por sua vez, precisa provar que não é o que eu estou dizendo, e não eu provar que é o que eu estou dizendo. Isso por conta do artigo 6º, inciso 8º do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova. Também não é automática, o juiz analisa alguns critérios, mas em boa parte, talvez a maioria, nós temos a inversão do ônus da prova. O consumidor traz a prova mínima daquilo que ele está alegando e o juiz inverte aquilo que é uma dilação probatória, o ônus recai sobre o fornecedor em provar que não é aquilo que o consumidor está dizendo ou provar que é o que ele, consumidor, ou melhor, fornecedor, está colocando em sua contestação, está ali trazendo de informação. Tá bom, gente boa? Espero que você tenha aprendido um pouco mais a respeito de como funciona um processo. Não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, curtir, compartilhar, comentar. Você é muito bem-vindo nos comentários também, deixar ali a sua expressão de gratidão ou de crítica, de elogio, de sugestão. Estamos aqui democraticamente trabalhando e trazendo informação gratuita a você. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe cada um.